A aventura começa com o Homem-Aranha fazendo uma aparição surpresa para o jovem Timothy Harrison. O garoto Tim fica tão admirado e surpreso que se indaga se aquela situação não seria um sonho. O Homem-Aranha diz que aquela situação é mesmo real e de forma bem-humorada se apresenta como o primeiro, único e surpreendente Homem-Aranha. Com outra brincadeira, levanta a cama e prova ao jovem Tim que ele é realmente o seu herói preferido. Tim pergunta como é que o Homem-Aranha foi ali para conhecê-lo. O Aranha diz que leu o seu artigo publicado pelo jornal Clarim Diário. E o artigo destacava como o garoto tem um baú antigo e repleto de memorabilia do seu herói predileto, com recortes de notícias de revistas e jornais, filmes com raras aparições do Homem-Aranha e souvenirs que só podem ser chamados de únicos. Mostra ao seu herói algumas cenas de quando o escalador de paredes apareceu no jornal. E Tim pergunta com grande curiosidade como foi que o herói adquiriu aqueles seus poderes. O Homem-Aranha então conta ao garoto que foi puramente um acidente quando ele foi picado por uma aranha radioativa. Ele conta ainda que estava numa exposição científica quando a aranha o picou e teve sorte de não ter morrido, e ao invés disso o veneno irradiado se misturou com a química do seu corpo e logo descobriu que adquiriu poderes incríveis. Também apresenta ao jovem Tim o mecanismo que inventou para disparar teias, que basicamente consiste num fluido especial que guarda sob pressão em cartuchos de metal que ficam posicionados sob o seu pulso. E é isso que lhe permite disparar teias para balançar, se proteger de inimigos ou criar um simples balanço para fazer a alegria do garoto Tim Harrison. E com muito entusiasmo, o jovem Tim pergunta ao herói qual a motivação que levou o nosso herói aracnídeo a perseguir bandidos e malfeitores. Com certa relutância, o Homem-Aranha conta que no início ele ganhava dinheiro com seus poderes e não pensava em muito mais além disso. Ele continua para o jovem Tim que um dia, durante um evento, observou um guarda perseguindo um assaltante. Porém, o Homem-Aranha não fez nada e aquele assaltante acabou fugindo. Depois de algum tempo, numa outra situação, aquele mesmo assaltante machucou alguém que era muito importante para o Homem-Aranha. O Aranha fica bem triste ao lembrar que se tivesse tomado a atitude de deter aquele assaltante na primeira oportunidade, tudo poderia ter sido diferente. Porém, naqueles tempos ele só se importava consigo mesmo e se arrependia muito dessa fase egoísta. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então diz ao garoto Tim que a partir dali ele passou a perseguir bandidos, capturou aquele assaltante e prometeu a si mesmo que ninguém mais sairia ferido se o Homem-Aranha pudesse fazer algo para ajudar. Essas lembranças são muito tristes, pesadas e melancólicas para o Aranha. Nisso, o jovem Tim procura distrair nosso escalador de paredes e conta que ainda tem muitas coisas dentro do seu baú de relíquias dedicadas ao Homem-Aranha. O garoto mostra um pote contendo 5 munições, da vez que o Aranha deteve assaltantes dentro de uma agência de banco. Tim conta que queria muito ter visto o Aranha se desviar daquelas balas e pergunta como é que o escalador de paredes tem aquela super velocidade. O Aranha então resolve contar um segredo ao jovem Tim. Boa parte da sua agilidade vem da velocidade somada ao fato de que o Aranha tem um sentido de aranha que o avisa dos perigos, e que esse sentido também o avisa quando algo fora do normal ameaça o amigão da vizinhança. O garoto Tim fica extasiado em descobrir mais sobre os poderes do seu herói preferido. E eles continuam a ler os antigos artigos e memorabilia sobre o Cavaleiro das Teias, e caem na risada lembrando de quando o editor-chefe do jornal Clarim Diário teve que publicar uma retratação de desculpas em favor do aracnídeo. A noite chega e o Homem-Aranha se despede do garoto. Pede para o jovem Tim se preparar para dormir. O Aranha desliga a luz e diz para o garoto dormir bem. Quando estava prestes a sair, o garoto Tim faz um pedido inesperado. Ele pede ao Aranha para lhe contar qual a sua identidade secreta. O Aranha senta ao lado do garoto e lhe diz que esse é o seu maior segredo. Se descobrissem a sua identidade secreta, ele não teria mais um momento de paz em toda a sua vida.
pois a sua família e amigos iriam viver em constante perigo. O jovem Tim fica triste. O Homem-Aranha então dá alguns passos, um pouco preocupado e perdido em pensamentos. Inesperadamente, ele retira a máscara e revela ao garoto Tim sua verdadeira identidade secreta. Se apresenta como Peter Parker e lhe conta que é o fotógrafo do Clarim Diário e que tirou a maioria das fotos que estão guardadas no baú do jovem Tim. O jovem reage com surpresa, então chega à conclusão que o velho J.J. Jameson paga Peter Parker para tirar fotos dele mesmo todo esse tempo e diz que gostaria muito de ver a cara de espanto do velho J.J. se descobrisse tudo isso. Peter diz ao jovem Tim que ele não deve contar a ninguém que o Homem-Aranha esteve ali para conhecê-lo. O garoto diz a Peter que aquele será o grande segredo entre eles, e a partir daquele encontro eles serão sempre grandes parceiros. Eles se despedem emocionados e Peter vai embora. O Homem-Aranha solta sua teia e pausa por um momento sobre o muro do lugar onde esteve com o jovem Tim. É possível sentir todo o pesar e tristeza que se abate sobre o Aranha naquele momento. Ao observar a placa de localização no muro, é possível identificar que aquele lugar é um hospital de recuperação para pessoas com câncer. Entendemos aqui que o pequeno Tim Harrison tem leucemia e os médicos só lhe deram mais algumas semanas de vida. Essa edição do Homem-Aranha foi publicada originalmente na edição americana The Amazing Spider-Man número 248 nos Estados Unidos em 1983. E no Brasil, foi publicada no formatinho de Homem-Aranha número 19 pela editora Abril no ano de 1985. Na publicação da editora Abril, a história foi encerrada com o seguinte texto: esta história é dedicada a todas as crianças que sonham, especialmente aquelas que nunca viverão para ver o seu sonho realizado. Um conto simples, tocante e quase filosófico, produzido pelo sensível texto de Roger Stern e com a competente arte do desenhista Ron Frenz. São 11 páginas que abalam o coração de qualquer leitor de quadrinhos, levando inclusive às lágrimas ao observar a fragilidade de um herói que nem sempre poderá salvar a todos, mas que fará o melhor ao seu alcance para tornar isso possível. E esse foi o nosso episódio dedicado ao amigão da vizinhança, ao escalador de paredes, o grande Homem-Aranha. Auxilie o nosso canal a atingir o maior número de pessoas. Curta, comente, compartilhe. Deixe aqui abaixo nos comentários qual história ou aventura que você gostaria que o canal Geração Pop colocasse em evidência nos próximos episódios. Vida longa aos comics e até o próximo episódio!